pessoal, eu sou a professora Daniela, eu e a intérprete Maria estaremos juntos com vocês hoje no Conexão Escola para a nossa aula das segundas séries, para as segundas séries da EAJA de Matemática Integrada à Geografia. Na aula de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre o que é e qual a importância do Censo Demográfico Brasileiro. Também buscaremos compreender melhor alguns números associados a ele. Vamos lá? Então, primeira pergunta, o que é o censo demográfico? O censo demográfico constitui a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população de todos os municípios do país. Uma vez a cada 10 anos, ele deve ser realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O censo tem como objetivo identificar as características e revelar como vivem os brasileiros, produzindo informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos na iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. Então, é de grande relevância o censo. Quais são os temas abordados no censo? Nessa imagem, você tem apresentado aí os temas que seriam respondidos no censo 2020. Estava programado para que ele ocorresse no ano passado, em 2020. Devido à pandemia, não ocorreu. Foi transferido para esse ano, mas até o momento também não ocorreu. Vamos ver se até o final do ano poderá, em 2021, ocorrer. Então, quais são os temas, Primeiro, tem um questionário básico, que é respondido por todos os domicílios, tá? Traz informações sobre os moradores, características do domicílio, identificação étnico-racial, registro civil, mortalidade, rendimento e educação. E um questionário maior, que é o questionário de amostra, que é feito apenas por amostra, é aplicado em apenas 10% dos domicílios. Através desses questionários é que vão ser levantados os dados para que sejam produzidas informações, sejam captadas essas informações. Vamos ver alguns dados que o censo já revelou? Por exemplo, a porcentagem da população que vive em área urbana, isso ocorreu em 2015. A maior parte da população do Brasil, 85%, vive em área urbana, tá? A região em que tem menos moradores de área urbana é a região Nordeste, portanto, mais moradores da zona rural. No censo demográfico de 2010, o global que ocorreu em 2010, sobre questões de cor ou raça, a maior parte da população, como vocês podem perceber aí, ela se considera branca, tá? A maior parte considera-se branca, seguida por parda, tá? Em seguida, preta, indígena, amarela, indígena, e outros sem declaração. Distribuição da população brasileira e dos municípios. Isso em 2020 foram dados também do IBGE. O que acontece aqui? Nesse nosso gráfico, nós podemos ver aqui pela legenda, o cor-de-rosa corresponde ao número de habitantes e o laranja ao número de municípios, tá? Então, as faixas de tamanho de população dos municípios. Por exemplo, até 5.000 significa o quê? Que temos nesse intervalo aqui, 1.249 municípios
que tem até 5.000 habitantes. A maior faixa, como você pode ver, laranja aqui, está entre 10.001 e até 20.000 habitantes. Quer dizer que a maior parte, né, dos municípios brasileiros estão dentro desse intervalo de 10.000 até 10.001 até 20.000 habitantes. E assim, acima de 500.000, as grandes cidades mesmo são apenas 49, isso de acordo com o IBGE, dados de 2020. Então vamos analisar isso melhor? Sobre a imagem anterior, que se refere à distribuição da população brasileira e dos municípios. Qual o número de municípios que possuem né, até 5.000 habitantes? Então, como eu já tinha comentado antes, né, até 5.000 habitantes, até 5.000, vamos ver aqui, número de municípios é o laranja, 1.249. Então, qual o número de municípios que possuem até 5.000 habitantes? 1.249. De acordo com os dados, qual o número total de habitantes que vivem nos municípios com essa faixa populacional? Vamos escrever esse número por extenso. Olha, nesses 1.249 municípios, vivem, vamos tentar fazer a leitura desse número. Sempre que você for ler o numeral, agrupe ele de 3 em 3 do final para o começo. Esses 3 algarismos que nós agrupamos são as classes, tá? A última classe pode ter menos de 3 algarismos. Então, aqui, 4, o quê? 4 milhões. Depois eu tenho aí 186 mil e 350. Então, são 4.186.350. Então, quantos municípios brasileiros apresentam população acima de 500.000 habitantes? Também tínhamos visto anteriormente na imagem, né? São poucos municípios, né? Significa que o Brasil tem poucas cidades, né? São 49 cidades que possuem mais de 500 mil de habitantes. Qual o número total de habitantes que vivem nesses municípios? Olha, aí já é um número bem grande. Nesses 49 municípios, já vivem quantos? Vamos agrupar aqui, vamos pensar agrupando de 3 em 3. O último ficou com 2 algarismos, mas esse aqui, milhões, 67 milhões 521.778 habitantes. Então, nesses 49 municípios maiores, vivem quase 68 milhões de habitantes, 67 milhões e meio de habitantes aproximadamente. Vamos fazer outra atividade. Olha, nessa lista aí nós temos, nessa imagem, nós temos a lista dos municípios goianos mais populosos. Isso em 2017. Tá? O município mais populoso é a capital, né? Goiânia, seguida de Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde e assim por diante. Como você pode observar, né, a capital Goiânia é o município mais populoso, seguido de Aparecida de Goiânia, Anápolis e Rio Verde, como já tinha citado. Então, observando os dados daquela tabela lá, vamos responder. A população de Aparecida de Goiânia é maior ou menor que a metade da população de Goiânia? Vamos olhar, Goiânia apresenta 1.466.105 habitantes. Aparecida de Goiânia, 542.090. Fazendo uma aproximação, você pode perceber que é bem próximo, ele não pode ser exatamente a metade, mas é bem próximo.
Você poderia responder de várias formas essa pergunta. Por exemplo, você poderia dividir, né, a população de Goiânia e ver se seria correspondente à população de Aparecida. Ou você pode dobrar a população de Aparecida de Goiânia e comparar se ela é maior ou menor. Vamos dobrar, ou seja, somar duas vezes o número ou multiplicar por 2. Vamos somar. 542.090 mais 542.090. 0 mais 0. 9 mais 9, 18. Vai subir 1 lá, né? 1 mais os zeros, 1. 2 mais 2, 4. 4 e 4, 8. 5 mais 5, 10. Comparando, então, a população de Aparecida não consegue, né, alcançar, não consegue ser, né, a metade exata, ela é um pouco menor. Vamos ver mais uma coisinha aí, vamos lá. A soma da população de Anápolis e Rio Verde supera o número de habitantes de Aparecida de Goiânia? Vamos lá. Somando, então, a população de Anápolis e Rio Verde. 8 e 2, 10, subiu 1, 9, 2, 7 mais 5, 12, sobe 1, 7, 1, 8, 9, 5. Então, 592.290, tá? A soma supera os habitantes de Aparecida. Agora, na última questão, quantos habitantes a cidade de Trindade tem a mais que a cidade de Tumbiara? Comparação, temos que subtrair. Então, subtraindo aí os valores das populações, 6 menos 3, 3, 6 menos 1, 5. Esse 2 menos 5 não dá, terá que ficar 12, né? Pedir emprestado. 12 menos 5, 7. O 1 emprestou, virou 0. 0 menos 2 não dá. Terá que pedir emprestado, vai ficar 10. 10 menos 2, 8. 1 desce e 0. Ou seja, 18.753 habitantes. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos o que é o censo demográfico, apresentamos alguns dados e contextualizamos. Esses são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento trabalhados. Até a próxima, pessoal! A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.